Todos aos internautas e aos presentes. Nós vamos detalhar um pouco mais hoje os corpos sutis, mas nós já vimos boa parte do que vamos falar. Apenas para ficar um pouco mais claro. O perispírito, como eu já disse, e vocês já devem ter assinalado de outras vezes, ele é formado do corpo vital, do corpo causal e do corpo astral propriamente dito, que é a protoforma do próprio psicossoma. Então, vamos detalhar um pouco mais o que seja o corpo vital. Então, ele é também conhecido como duplo etérico. Ele é a parte mais periférica do perispírito, se poderíamos dizer assim, e nele circulam aquilo que a espiritualidade chama forças radiantes. Para a espiritualidade, o médium emite essas forças. Essas forças radiantes, elas são a mesma coisa que o ectoplasma e o fluido magnético. Então, o que são sinônimos? Ectoplasma, fluido magnético, fluido vital. Na verdade, o duplo etérico é o laço semimaterial que une o espírito à matéria. Por isso é que ele desaparece após a morte física. Então, a parte que nós estamos estudando do corpo vital ou do duplo etérico, a tendência de o que provavelmente vai acontecer e acontece é que a gente perde esses elementos após a morte física. E como eu já disse também da outra vez, quem quiser saber mais sobre o princípio vital, deve ler o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, onde a gente tem tudo explicado. Na questão 427 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre a natureza do fluido magnético, que é o fluido, nós poderíamos chamar de fluido vital, de eletricidade animalizada, e que são modificações do fluido universal ou do fluido cósmico, ou da matéria cósmica, ou enfim, das diferentes denominações que André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo. Relembrando Allan Kardec, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio acha-se extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. É dizer, que é esse princípio vital, que dá as propriedades orgânicas. Por quê? Porque ele permite a atuação do espírito sobre a matéria. O fluido vital, ou ectoplasma, dispersa-se com a morte física. E para onde ele volta? Ele volta a ser o quê? Ele volta a ser o quê?
volta a ser o quê? Volta para o fluido cósmico universal de onde ele veio, né? Na outra dimensão, eu já disse e vou repetir, existe outra matéria. E o perispírito vai absorver essa outra matéria no lugar da matéria física. E eu disse para vocês, né, que existe materialização no mundo espiritual. E existe materialização por quê? Porque são esses elementos que constituem a possibilidade de alguém se materializar naquela dimensão. Onde é que circula o ectoplasma? Na corrente sanguínea, no sistema hematopoético que está diretamente ligado ao sangue, né? Tanto assim que o baço tem uma importância grande, né, para a questão do fluido vital. E já respondi da outra vez, respondo outra vez que se a pessoa perder o baço, os elementos que estão na área do hematopoético é que vão substituir as funções de produção ou de circulação desse fluido vital. Bem, outra coisa que eu quero recordar aqui, e já falei também, os espíritos protetores, os guias, que se aproveitam do médium passista para transmitir os seus próprios princípios em favor do doente. Então, ele é capaz, através do passe, não apenas de aproveitar o fluido vital que o passista tem, mas de transmitir os seus fluidos, que são também importantes para a recuperação do paciente. Qual é a origem? A origem do corpo vital é a origem de tudo quanto nós entendemos como matéria. E a origem da matéria é a do fluido cósmico universal. O plasma divino, o hálito de Deus, o hausto do Criador, enfim. São expressões que dizem respeito a uma matéria ainda não detectada, ou pelo contrário, algo que escapa ainda aos nossos sentidos e às nossas observações e medidas, mas que é responsável pela formação da matéria, que é o fluido cósmico elementar ou universal. E também eu já disse, e vou repetir, né? Esse fluido cósmico universal, ele entra para dentro de nós através da inalação do ar, mas não apenas por esse intermédio, também pelo que nós nos alimentamos, porque ele existe na natureza e é aproveitado nos elementos que nós consumimos. Então, o nosso organismo é capaz de inalar o fluido cósmico universal e, através do sistema nervoso, especialmente das mitocôndrias desse sistema nervoso, ele produz o fluido vital, que André Luiz chama de forças neuropsíquicas e que desaparecem com a morte física. Então, nós temos que existe uma cadeia de aproveitamento do oxigênio, que nós já conhecemos como ciclo de Krebs, quando nós estudamos a parte bioquímica do nosso corpo físico. E esse ciclo de Krebs, que está diretamente ligado à mitocôndria,
mas ela não apenas produz aquilo que é necessário para dar força para as nossas células, para o seu metabolismo normal, mas também essa produção importantíssima, que é a da energia vital ou do fluido vital. Então ela também é responsável por isso. Então eu já disse da outra vez e volto a repetir que o triptofano, o ATP, é a moeda de troca energética, né, do organismo, e que é importantíssimo nas nossas reações bioquímicas normais do organismo físico. De modo que as mitocôndrias são consideradas pelos espíritos reveladores como sendo os bióforos. Esses bióforos são aqueles que trazem energias psíquicas e espirituais, além das próprias energias físicas. E um desses bióforos muito importantes é a mitocôndria. Então, por intermédio das mitocôndrias, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao organismo físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Isto tudo quer dizer o seguinte, 2 pontos. Tudo aquilo que nós pensarmos para o bem ou para o mal tem repercussão dentro da célula. E essa repercussão pode, portanto, ser positiva ou negativa. A reprodução positiva seria a de bem-estar, de equilíbrio da célula, de processos que são considerados, então, normais, dentro da homeostase que nós precisamos no nosso organismo. Mas, se as nossas produções mentais forem negativas, se nós estivermos ligados a movimentos de ódio, de cólera, de impaciência, enfim, de sentimentos negativos, isto vai repercutir dentro da célula, porque a mitocôndria, que é um bióforo, tanto quanto os outros elementos da célula, estão aptos a receber a comunicação do espírito. E isso momento a momento da nossa vida. De modo que, quando nós falamos em suicídio indireto, o que nós estamos dizendo é que estamos vivendo perigosamente. Perigosamente do ponto de vista espiritual. Por quê? Porque estamos colocando do nosso organismo físico desequilíbrios a partir da maneira como vibra a nossa mente. E essas vibrações têm repercussões diretas sobre os bióforos, especialmente sobre as mitocôndrias. Então, todos os estados, felizes ou infelizes, repercutem sobre a célula. E nós podemos, sim, diminuir o número de anos da nossa vida
por desgastarmos a célula inutilmente. De uma forma, por assim dizer, impensada, uma forma leviana de agir. E então, os nossos pensamentos, que nós consideramos sem nenhuma importância, ou aquelas pequenas brigas que temos, os desajustes, os estados de cólera, que nós julgamos que não é problema nenhum, é sim, é problema. E isso vai se acumular ao longo do tempo, desgastando a célula. E o que é pior, interferindo nos estados mitóticos, que são os estados em que as nossas células se dividem, e nessa divisão é possível nascer células que escapam ao controle normal, vão ao desequilíbrio e ao câncer. Então, muitas das infecções, muitos dos problemas cancerígenos nascem aí. Os problemas mentais, que nós julgamos que não tem importância nenhuma, mas que na verdade tem. Então, a duração da existência física, ela é determinada ao nascer. O que nos faz recordar que a mitocôndria tem genes. Ela possui genes. Porque não é o núcleo que determina o número de anos que vamos viver. Ele não tem essa capacidade de determinar o período de existência física que vamos viver. Mas é a mitocôndria quem determina. Então nós já nascemos com uma durabilidade de existência programada. Quem leu Missionários da Luz? Uma boa parte. Então, no capítulo 12 de Missionários, preparando existências, nós vamos ver lá inúmeros esboços de corpos, de cadeias cromossômicas, e que são estudados antes do nosso renascimento, juntamente com nossos mentores. É muito interessante o capítulo. Eu recomendo, quem não se lembra, para ler de novo. E quem não leu, volte a ler. E lá tem uma parte muito interessante, quando um médico, ele está programando o seu genoma, né, seu mapa cromossômico, e a uma dada altura, o mentor fala com ele assim: você não acha que está tudo certinho, não? E aí começa um diálogo interessante, porque ele fala para o médico: por que você não coloca um pequeno defeito no seu pé? Nossa, ele levou aquele choque. Aí depois ele disse: sim, porque isso vai te livrar do problema da vaidade que te consumiu muitas existências. Mas o que eu estava querendo lembrar mesmo é, nesse mesmo caso, quando o mentor disse para ele: não me volte aqui antes dos 70 anos. O que significa que se ele voltar antes, o que ele fez? Se suicidou indiretamente. Então, vocês não tenham dúvida. Cada pessoa aqui dentro dessa sala tem um número de anos para viver. E foi tudo consertado já. E eles sabem quando a gente volta antes, viu? E olha isso. Sabem mesmo. Então, aqui eu volto a falar sobre a assimilação de oxigênio, eliminação do gás carbônico. Interessante porque a ciência está se encaminhando e está verificando que quando o estresse é oxidativo, elimina mesmo
o trabalho celular. Isso já indicando que, quando nós não sabemos viver com o estresse positivo, mas dentro do estresse negativo, nós encurtamos a existência. Então, a ciência já está evoluindo a tal ponto que está mostrando isso daí, ó. Que a cadeia de oxigênio é importantíssima e que essa cadeia está ligada à mitocôndria e que nós temos meios de avaliar se estamos indo bem ou não do ponto de vista de aproveitamento da existência. Nosso organismo é capaz de dizer isso, né? Então, o ectoplasma é produzido, tem uma produção determinada geneticamente, através dos genes da mitocôndria. E o mais interessante, e que eu já disse aqui, é que a mitocôndria está sendo diretamente implicada já na apoptose, que seria a morte celular. Então, nós estamos caminhando para conquistas científicas muito importantes e que vêm, né, dar respaldo à revelação científica feita por André Luiz, por exemplo, em 1958, com o Evolução em Dois Mundos, e nós já caminhamos para 45 anos de revelação. Então, aos poucos, nós estamos concluindo o que os espíritos já nos disseram. Então, do que seria constituído o ectoplasma? Vocês sabem que William Crookes se sentiu assim bastante impressionado com o ectoplasma, que ele falou ser, né, uma força desconhecida, uma matéria desconhecida, porque essa matéria brotava do próprio médium, no caso a Florence Cook, e durante 3 anos consecutivos, a Kate King se materializava a partir do fornecimento dessa energia, ou desse ectoplasma pela médium. Então, ele, né, ficou impressionado, porque era uma matéria de grande força, capaz de produzir não apenas a materialização, mas também aqueles fenômenos que eram comuns, né? Fabricação de mãos que eram do mundo espiritual e que colocavam a mão na parafina quente e deixavam um molde de suas mãos para serem verificados pelos presentes. Foram sessões muito interessantes, mostrando a importância dessa força. É um material viscoso, né? Semelhante à gelatina, e tem movimentos reptilianos, né? Esse ectoplasma. Não sei se alguém já assistiu alguma sessão. Então, quando eu tinha 11 anos, e de lá já faz muito tempo, então eu vi uma irmã noiva inteiramente materializada à nossa frente, andando em cima dos pés de todo mundo da sala, e com um lindo vestido, todo ele branco. Ela se materializou e foi conversar com o nosso irmão, Joaquim, que estava em tuberculose em grau avançado, mas se recusava em desencarnar, porque ele estava noivo, gostava muito da noiva, não queria deixá-la. E eu assisti essa sessão e foi algo impressionante que está comigo durante toda a minha vida, porque ela me convidou para ir com ela. Ela se formou no meio da sala, a médium estava nos pés de todos os assistentes, e ela então, toda vestida de noiva, e eu dei a mão a ela, era uma mão normal, quente,
que nada tinha de assustadora, dos fantasmas como são apresentados, e nós duas fomos para a beira da cama do paciente e eu a vi conversar com ele. Uma voz muito doce, muito carinhosa, e depois eu a vi desaparecer no meio da sala como ela tinha vindo. Então eu imagino o William Crookes, que passou 3 anos vendo a Kate King se materializar e ser ele, que foi um grande pesquisador e um gênio da física, né, descobridor do talo, então ele não saber exatamente com que força estava lidando, porque realmente é impressionante, né? Ao mesmo tempo que você não enxerga nada, dali a pouco você passa a enxergar e de uma forma bastante contundente, para depois não enxergar mais, nada mais existir, né? Doutora, dá licença um pouquinho. Parece que eu li há muitos anos Sessões Espíritas na Casa Branca, do William Crookes. E... Não é dele. Ah, não? Então, mas lá fala que quando a Kate King, que ela se despede, que ela não voltaria mais, ela deixa um cachinho do cabelo, corta para cada um dos participantes e dá como lembrança dela. Como é que é essa materialização de uma coisa que existe, que não desaparece? No caso, o cacho do cabelo. Porque exatamente o nome é materialização, né? Quer dizer, você, por algum momento, aquela personalidade, ela se materializa. Mas se materializa com a matéria nossa, daqui do planeta. Tá. Né? Não é uma matéria volátil, é uma matéria física, porque ela era vista por todos os presentes. E assim como ela estava vestida, né, da maneira hindu, com a túnica, ela também tinha os cabelos, e os cabelos eram de pessoas físicas, como ela era mesmo, encarnada. Né? Não há diferença na matéria. É que depois que eles se vão, essa matéria é desmaterializada. Né? Mas enquanto ela está materializada, é uma pessoa normal, como se estivesse encarnada. A senhora não disse que é em cima dos pés, que ela andava, essas coisas? Sim, a volitava. Mas isso daí não significa que não esteja inteiramente materializada, apenas ela tem força suficiente para não precisar andar como nós mesmos andamos. Né? Assim como Anchieta também, quando ele estava em êxtase, né, ele levitou. Encarnado, ele levitou 5 metros acima, né, do leito. Quer dizer, isso faz parte também da propriedade do ectoplasma, que é capaz de nos segurar onde nós estivermos. Por exemplo, o Daniel Douglas Home, ele saía de uma janela com a cabeça para baixo, ia de lá de cima da janela e entrava pela porta. E todo mundo via, né? Ele mesmo, o médium, entendeu? Então, o que é possível fazer com o ectoplasma é inimaginável ainda, né? Para nós. É isso aí. Bem, aqui, recordando a outra aula também, constatei que esta força é emitida por pulsações intermitentes sob a forma de uma pressão. William Crookes. Imagina, né, ele na qualidade de cientista, quanta vontade ele não teve de estudar essa força, né? Sem possibilidade de fazê-lo. Não havia tecnologia para isso. E até hoje não quis. E André Luiz fala a respeito do duplo etérico. E vocês podem ver nos domínios da mediunidade. Ele diz o seguinte: o duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não consegue manter maior afastamento da organização terrestre.
destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então aqui ele está reafirmando que o duplo etérico é formado de emanações neuropsíquicas, tem produção física, né? Produção do sistema nervoso. E o que gerou esta elucidação dele, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, foi que o Antônio, o médium da Casa Espírita, ele saía desdobrado quando estava na sessão de psicofonia. Ele saía, ia até onde estava o espírito e conversava com o espírito e voltava contando qual tinha sido a conversa dele com aquele espírito. Era uma comunicação também, mas uma comunicação diferente, por desdobramento. E uma das vezes, e é exatamente aqui que ele faz, André Luiz explica, ele tentou sair em desdobramento. Todo mundo sabe o que é desdobramento aqui? Todo mundo? Quem não sabe, levanta a mão. É bom. Desdobramento é a experiência fora do corpo. Né? O espírito sai, o corpo está encarnado, ele sai, e ele pode sair com consciência ou inconsciente. Mas ele é capaz de ir nos lugares e depois escrever o que ele está vendo. E o Antônio fez isso. Quer dizer, tentou sair. Mas quando ele saiu, o que ele fez? Ele saiu levando o duplo etérico com ele. Então ele saiu meio monstrengo, parecia um fantasma alaranjado, azul alaranjado. Imagina o aspecto. Aí o mentor falou, não, volta. Você não pode sair com o duplo etérico. Você não pode sair com isso, porque as suas células não suportariam e você poderia desencarnar. Por isso que André Luiz está explicando aqui o que é o duplo etérico. E por que ele desencarnaria? Agora a pergunta é para vocês. Por que ele desencarnaria saindo com o duplo etérico? Por causa das energias básicas que o corpo e o duplo etérico mantinham, né? O duplo etérico mantinha também a estabilidade do corpo. Porque sem o duplo etérico não existe reação bioquímica no nosso corpo. Nós não conseguimos manter o metabolismo básico. Morre mesmo. Então é outra escala de Mendeleev, né? Aquém do hidrogênio além do urânio. E ora ele é visível, ora não. Quando ele não é visível, ele é gasoso. Então não se enxerga. E a escola vitalista, como eu já falei na outra vez, né? Que são campos, agora são considerados, na visão mais moderna da escola vitalista, como sendo campos informacionais e materiais. Essa é a designação que Rupert Sheldrake dá a esses campos de força, o que torna bem mais fácil de compreender, embora a gente não possa definir que campos são esses, né? Mas nós podemos imaginar que são, né, campos informacionais e que, segundo Rupert Sheldrake, faria o molde da matéria viva. Ele que preside a embriogênese. E o corpo causal? Alguém tem ideia do que seja corpo causal? Primeiramente, eu quero perguntar o seguinte: esses corpos, como é que eles estão distribuídos no perispírito
o corpo espiritual? Como é que eles estão ali? São camadas tipo cebola. E essas camadas, elas devem ter o quê? Frequências diferentes de ondas. E atuam diferentemente dentro do perispírito. E o perispírito atua no corpo físico com essas camadas. Né? Bem, para definir o que é corpo causal, nós vamos pegar o que os espíritos dizem. Verificamos que o corpo causal é o ponto de registro, o banco divino, onde se encontram os nossos débitos e os nossos créditos. Constituem a fala de Lísias em nosso lar. Na tarefa reencarnatória, tudo isso que eu estou falando está como revelação de Lísias. Na tarefa reencarnatória, nós nos purificamos pelo esforço da lavagem. Quer dizer que a existência física tem uma finalidade precípua, que é a da limpeza desse corpo. E esse corpo precisa ser limpo quando as nossas ações passadas ou fizeram nele as nódoas com as quais nós reencarnamos. E o que é que traz essas nódoas para o corpo causal? A ausência do bem, a prática do mal. Tudo, mas absolutamente tudo que nós fizermos a outrem, volta para nós. A primeira pessoa que recebe o mal que fazemos somos nós mesmos. Não adianta a gente se iludir. Tudo aquilo que fazemos de mal para outrem, volta invariavelmente para nós. E somos os primeiros a receber. Quem quiser saber mais sobre o corpo causal, no livro Saúde e Espiritismo da AME, tem um artigo muito bom, do Elzo Ferreira de Souza, um grande amigo que já partiu, e que nos oferece assim, explicações muito interessantes sobre esses corpos. A senhora lembra que ano, doutora? O ano da publicação. O ano da publicação. Não precisa, porque eu acho que ele está na primeira edição ainda. Não há necessidade. E aqui é a orientação do Lísias por inteiro. Imagine que cada um de nós, renascendo do planeta, é portador de um fato sujo. Fato é vestimenta, para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Os hindus denominam Kara Makosh, corpo causal, ou Ananda Maikosh, corpo da bem-aventurança. Porque o corpo causal, ele passa a emitir luz no momento em que você zera o seu karma, em que você pagou tudo, você purificou o corpo causal. Aí ele é um corpo de luz. Naturalmente, porque se reportam a ele quando devidamente depurado. Esse outro, Ananda Maikosh. Também vocês podem encontrar explicações nesse mesmo texto do Elzo, que é muito importante, que está no livro Saúde e Espiritismo. Vamos ver alguma coisa sobre aura. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo como uma caixa. Por sua natureza fluídica, ele
é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí segue que pessoas há que, sem estar em um contato corporal, podem achar-se em contato com seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. Então, a nossa aura, ela diz respeito à produção dos nossos pensamentos, àquilo que somos intrinsecamente. E isso vocês podem ler em obras póstumas do Allan Kardec, Manifestações dos Espíritos. Então, o espírito não se encontra fechado dentro de uma caixa. Então, a expansão fluídica que ele promove é que nós denominamos aura, que é o nosso cartão de visita. Tem mais sobre ela. Assim é que o halo vital, ou aura, de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiar. Essas forças em constantes movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Isso se encontra, para quem deseja saber mais, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, quando a gente estuda matéria mental. Então, é comum as pessoas dizerem, né, como está a minha aura, como é que ela está hoje, querer saber como está a aura e não acontecer nada, é bobagem, é perda de tempo. Então, é preferível a gente primeiro melhorar a aura e depois perguntar. Então, ela é uma túnica de forças eletromagnética, está ao redor de nós. Então, alguns dizem que essa aura nossa é de alguns centímetros, né? Alguns centímetros que podem ser, por exemplo, marrom, cinza, preto, ou podem ser azul, né? Violeta, por aí vai. Tudo vai depender da condição dos nossos pensamentos, né? E como estamos pensando. Agora, para a gente saber a distinção, a do Chico Xavier era de 10 metros. Então, a aura também é considerada uma plataforma onipresente, porque é o nosso cartão de visita. Nós julgamos que vamos fazer uma visita e damos o cartãozinho e que nós somos aquilo que está ali no cartãozinho. É nada. Nosso cartão de visitas é a aura. A aura está para a dimensão emocional, mental e espiritual de uma pessoa, como o sistema de imunização está para o corpo físico. Quem diz isso é a doutora Edith Fiore, no livro Possessão Espiritual. E assim como o sistema de imunização enfraquecido deixa o indivíduo suscetível a doenças e infecções, assim uma aura enfraquecida gera vulnerabilidade à invasão dos espíritos. Ela lidou um bom tempo com as auras dos indivíduos obsediados e tirou as suas conclusões, que estão nesse livro.
Então, o perispírito, ele tem os seus centros de força e ele naturalmente se expande através da aura. Importante nisso tudo o papel da glândula pineal, porque é ela quem faz uma ligação maior entre o corpo físico e o espírito encarnado. Bem, hoje eu detalhei um pouco mais o corpo causal, rememorei alguma coisa do corpo vital e falei um pouco sobre a aura, que eu julgo importante. Assim como também da outra vez detalhei um pouco mais os centros de força do perispírito, o que cada um desses centros de força faz dentro do organismo, o que ele significa. Se houver alguma pergunta, ainda temos alguns minutos.